Testes de convergência. Inicialmente vamos ver o chamado teste da divergência. Vamos considerar a soma, uma soma de uma sequência UK, um somatório de UK, vamos representar isso então com uma série infinita, sem especificar se a soma começa em k igual a 1, ou k igual a 0, ou k em qualquer outro valor. Poderia começar com k igual a 2, 3 ou qualquer outro valor. Então quando não especificarmos o valor inicial ali do somatório, né, k igual a 1, 0 ou qualquer outro valor, apenas estamos interessados na série infinita. Né. A sequência UK, né, representa então o termo geral dessa série. Então o teorema que é chamado teste da divergência é bem simples. Diz que se o limite do termo geral não é zero, então a série diverge. Então a série será fatalmente divergente se o termo geral, a sequência UK, não convergir para zero. Né? Então esse é o chamado teste da divergência. Nós vamos demonstrar isso através do método da contraposição. Se quisermos demonstrar que A implica B, podemos demonstrar que A implica B de uma maneira equivalente, indireta, demonstrando que não B implica não A. Né? A contrapositiva da afirmação A implica B é não B implica não A. É isso que nós vamos usar para demonstrar o teorema. Então nós vamos demonstrar que a série não divergente, ou seja, se a série converge, então o limite não é igual a zero, né? O limite do termo geral deve ser zero. Então vamos negar que a série divirja, então a série deve convergir, então vamos mostrar a contrapositiva, negar que o limite é diferente de zero e afirmar que o limite é igual a zero. Então, para mostrar que se o limite do termo geral é diferente de zero, então a série diverge, nós vamos demonstrar a contrapositiva, que se a série é convergente, então o limite do termo geral deve ser zero. Vamos considerar as somas parciais. A sequência das somas parciais são o índice k-1, então SK-1 é o somatório então, dos k-1 primeiros termos, o 1 mais o 2 mais o 3 mais etc, o k-1, enquanto que SK é a soma dos k primeiros termos, o 1 mais o 2, etc, mais o k-1, mais o último termo que é o k. Se considerarmos, observamos ali que a soma dos k primeiros termos é SK-1, então podemos escrever que SK é SK-1 mais o k. Dessa forma, podemos escrever o termo geral da sequência, né, o k, como sendo a diferença entre duas somas parciais, as somas parciais de índice k menos as somas parciais de índice k menos 1. Agora vamos supor que a série é convergente. Se a série é convergente, então o limite, por definição de convergência de série, o limite de SK, quando k tende a infinito, deve existir, vamos chamar esse limite de S, um limite, né, um número real S, que seria a soma da série, né, que estamos admitindo que é convergente. Então o limite de SK, quando k tende a mais infinito, é S. Como a sequência converge, SK converge para S, a sequência que está um índice atrás, SK-1, também deve convergir para o mesmo valor, que é S. Então, a sequência do termo geral, que é a diferença de SK menos SK-1, então o limite de UK, quando k tende a infinito, é o limite da diferença, que é a diferença dos limites. Né? Ambos os limites existem e são iguais a S. Né? O limite de SK, quando k tende a mais infinito, é S, e o limite de SK-1 também, né, quando k tende a mais infinito, também é S. Então temos que o limite de UK é S menos S, que é zero, o que demonstra então a contrapositiva da afirmação, o que demonstra então o teorema. Né? O teorema é o teste da divergência, que afirma se o limite do termo geral é diferente de zero, então a série não pode convergir, a série será fatalmente divergente. Uma observação é que não foi demonstrado que se o limite do termo geral é igual a zero, então a série é convergente. Isso não podemos afirmar em geral, né? Então, nada podemos afirmar se soubermos apenas que o limite do termo geral, que o termo geral tenda a zero. Por exemplo, temos
Esse caso aqui da série geométrica, com razão 1/2, essa série é convergente, no limite do termo geral 1 sobre 2 na K tende a zero, né? Então eu tenho aqui uma série convergente, porque é uma série geométrica com razão 1/2. E eu tenho também um outro exemplo, onde o termo geral tende a zero, 1 sobre K tende a zero, mas aqui eu tenho a série harmônica, que sabemos que ela é uma série divergente, né? Então, se o termo geral da série tender a zero, nada podemos afirmar. A série pode convergir ou divergir. Mas se ele não tender a zero, então sim, podemos afirmar que a série é divergente. Então temos esse teorema, o nosso teste da divergência, que diz que se o termo geral da série não tender a zero, né, se esse limite de UK, quando K tender a mais infinito, não for zero, então a série necessariamente deve ser divergente. Esse teorema foi demonstrado, provando então a afirmação contrapositiva dessa afirmação, que é então, no caso, se a série é convergente, então necessariamente o limite do termo geral deve ser zero. O limite de UK, quando K tende a mais infinito, é igual a zero. Por exemplo, essa série aqui de K igual a 1 até mais infinito, de K sobre K mais 1, eu sei imediatamente, sem fazer conta nenhuma, que ela é divergente, porque obviamente o termo geral não tende a zero, né? O limite de K sobre K mais 1, quando K tende a mais infinito, é 1, e é diferente de zero, portanto, pelo teste da divergência, temos uma série divergente. Essa outra série também é divergente, né? Cosseno de Kπ de 1 até mais infinito é uma série divergente, porque o cosseno de Kπ não tende a zero, não. O limite do cosseno de Kπ não existe. Essa sequência cosseno de K vezes π, onde K varia de 1 até infinito, é uma sequência que alterna entre os valores 1 e menos 1, portanto é uma sequência divergente, né? Portanto não converge para zero especialmente, né? Então pelo teste da divergência temos que a série é uma série divergente. Neste teorema, algumas propriedades importantes sobre séries convergentes. No item A, se eu tenho duas séries convergentes, somatório de UK e somatório de VK, então são séries convergentes por hipótese, então duas novas séries que podem ser obtidas a partir dessas duas, o somatório de UK mais VK e o somatório de UK menos VK, a soma das somas e a soma das diferenças. Ambas são séries convergentes, e então eu posso afirmar então que o limite da soma das somas, né, o somatório da soma de UK mais VK é a soma dos somatórios, né? Então o limite da soma das somas é a soma do somatório de UK mais somatório de VK. Enquanto que o limite do somatório de UK menos VK é o somatório de UK menos o somatório de VK. No item B, se A for uma constante diferente de zero, então ambas as séries somatório de UK e a série somatório de A vezes UK, se eu multiplicar o termo geral da série pela constante A, então essas séries ou ambas convergem ou ambas divergem, né? Não pode acontecer de uma ser convergente e a outra ser divergente. No caso da convergência, então eu posso tirar o A para fora do somatório. Então, somatório de 1 até infinito de A vezes o K é A vezes o somatório de K igual a 1 até infinito de U vezes de UK. A demonstração é bem simples, vamos demonstrar aí o item A, basicamente esse resultado aí é uma consequência imediata da definição de convergência de séries e da propriedade de que o limite da soma é a soma dos limites para sequências de números reais. Temos que a somatório de K igual a 1 até N, vamos considerar as somas parciais da série das somas. Então, a somatória de K igual a 1 até N de UK mais VK é as somas parciais, né, da série das somas. Enquanto que somatório de UK de 1 até N é a sequência das somas parciais para somatório de UK, e enquanto que o somatório de VK de 1 até N é a sequência das somas parciais para a série somatório de VK. E isso é obviamente válido para uma soma finita, né? Essa igualdade aí é trivial para uma soma
finita k de 1 até n, onde n é um número positivo inteiro qualquer. Então, temos somas parciais da soma das somas parciais da somatória de UK e somas parciais do somatório de VK. Então, agora vamos tomar o limite, né? O limite ambos os lados da equação. No lado direito, eu uso então que o limite da soma é a soma dos limites, né? Propriedade fundamental lá, da definição de limite de sequências. E agora, então, eu uso a hipótese, né, que as séries são convergentes, então ambas, o somatório de UK e o somatório de VK são convergentes, então eu posso dizer que o somatório de UK mais VK converge e converge para a soma das somas, né? Então isso demonstra o item A. O item B é demonstrado de forma bastante semelhante, então é uma consequência da propriedade de que o limite de uma constante vezes uma sequência, né, eu posso tirar a constante para fora, né, então uma propriedade semelhante da limites de sequências demonstra facilmente o item B. Vamos fazer um exemplo. Vamos obter a soma da série, somatório de k igual a 1 até infinito, o termo geral é 3 sobre 4 elevado a k menos 2 sobre 5 elevado a k menos 1. Então eu tenho um somatório de uma diferença de duas sequências, né? 3 sobre 4 na k e 2 sobre 5 na k menos 1. Então, pelo teorema anterior, né, eu posso tratar as duas separadamente, né, que serão séries geométricas, posso obter as somas das duas parcelas separadamente e depois, no caso da convergência, né, fazer a subtração no final. Então é isso que nós vamos fazer. Então nós vamos lembrar que se eu tenho uma série geométrica com o primeiro termo diferente de zero e razão R com módulo menor que 1, então a série geométrica é convergente, né, uma série desse tipo aí, e converge para a soma A sobre 1 menos R. Então nós vamos aplicar isso para a soma de k igual a 1 até infinito de 3 sobre 4 na k, né, escrevendo os termos aí explicitamente, né, seria então 3 quartos mais 3 sobre 4 quadrado mais 3 sobre 4 na terceira e assim por diante. Então essa é uma série geométrica onde o primeiro termo é 3 quartos e a razão é 1 quarto, portanto o número é menor que 1, positivo menor que 1, logo é uma série convergente e converge então para 3 quartos dividido por 1 menos 1 quarto, né? Então isso dá 1. Já a outra série, a série de k igual a 1 até infinito de 2 sobre 2 na k menos 1, né? Escrevendo explicitamente todos os termos um por um, a partir do primeiro. Então o primeiro termo, quando k igual a 1, eu tenho 5 na 0, que é 1, então isso fica 2 sobre 5 na 0, que é simplesmente 2. Depois, quando k igual a 2, eu tenho 2 quintos, e depois 2 sobre 5 ao quadrado, e assim por diante. Então isso é uma série geométrica com o primeiro termo igual a 2 e razão igual a 1 quinto. Logo é uma série convergente, né, com razão positiva e menor que 1. Então converge para o valor, primeiro termo, que é 2 dividido por 1 menos a razão, 1 menos 1 quinto, isso dá 5 meios. Então, pelo teorema anterior, o somatório de k igual a 1 dessa diferença 3 sobre 4 na k menos 2 sobre 5 na k menos 1, ele pode ser escrito como o somatório de 3 sobre 4 na k menos o somatório de 2 sobre 5 na k menos 1, ambos as somas de k igual a 1 até infinito, porque ambas essas séries são convergentes, elas convergem para 1 e 5 meios respectivamente, portanto a série das diferenças converge para a diferença das séries, das somas, né? 1 menos 5 meios, que é menos 3 meios. Então esse é o valor da soma, a série converge e converge para essa soma menos 3 meios. Temos o seguinte teorema, que a convergência ou a divergência de uma série, ela não é afetada pela retirada de um número finito de termos da série. Em particular, um caso especial desse resultado é que, dado um número inteiro k positivo, né,
a série somatório de k igual a 1 até infinito de UK, que é somar desde o primeiro termo, né, até infinito. Então, o 1 mais o 2 mais o 3 mais etc., todos os outros termos. Essa série, se ela converge, então essa outra série aqui, que é onde a soma é iniciada no termo K maiúsculo. K maiúsculo pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 1 milhão, pode ser qualquer valor positivo. Ambas as séries ou convergem ou ambas séries divergem. A convergência ou divergência de uma série, ela não é afetada pela retirada de um número finito de termos qualquer. Em especial, se eu retiro os K maiúsculos primeiros termos de uma série, essa convergência ou divergência da série não é afetada. Então, ambas as séries ou convergem ou divergem, né? Nós não vamos demonstrar esse teorema, mas o resultado é bem razoável, né? Então, de se considerar como verdadeiro. Aí temos uma série, aí, por exemplo, que nós podemos desprezar esses 5 termos aí. Digamos que, ao invés de considerar todos os termos da série, nós vamos retirar o termo U2, o 5, o 6, o U10 e o U12, né? Obviamente, o valor da soma, sim, né, seria, se a série é convergente, o valor da soma será alterado, mas a convergência ou não é alterada pela retirada desses 5 termos, né, porque o que importa para a convergência da série é o final dela, né, o final da lista dos números e não o início dela. Aqui nós podemos entender aqui, começar a contar os números a partir do 13º termo e desprezar todos os 12 primeiros termos, e a convergência da série não seria alterada. Convergência ou a divergência, né? No caso da convergência, a soma sim seria alterada, né? Mas o fato de a série convergir ou não, isto não é alterado. Então, se eu retiro, por exemplo, um número qualquer de termos, né, numa série U2, o U4, o U6, e retiro todos os números pares, né, até o milésimo, né, a convergência não é alterada, né? Então, eu continuo, né, é a mesma coisa que eu retirar os 1000 primeiros termos, né, e ficar só com a soma partindo do termo 1001, né. A soma será alterada no caso da convergência, mas a convergência ou divergência não. Uma observação: convergência da série não alterada quando o número finito de termos é retirado, mas a soma é alterada pela remoção desses termos, como eu já havia mencionado, né? Então, um exemplo: a série harmônica é a somatório de k igual a 1 até infinito, né, de 1 sobre k. Então, explicitando os termos aí, é 1 mais 1 meio, mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, mais etc. os demais termos, né? Essa é uma série que já sabemos que é uma série divergente. Se eu multiplicar ela por 7, né, então considerar a série A sobre K, também é uma série divergente, né? Isso equivale a multiplicar a série harmônica por 7. Então, multiplicar uma série por um número, né, não altera a convergência dela. Um número, obviamente, diferente de zero, no caso 7. Então, a série continua divergindo. Agora eu peguei a série harmônica e retirei os 9 primeiros termos dela. Começo a somar ela não a partir do primeiro, mas a partir do 10º, ou seja, explicitando os termos ali, 1 décimo mais 1 onzeavos, mais 1 dozeavos e assim por diante. O fato da série original ser divergente, né? Então a soma tender a mais infinito, a retirada de um número finito de termos, ou seja, 9 termos, não vai alterar a sua convergência. Não vai ser por isso que a série agora vai convergir. Não interessa se eu retiro 9 termos ou 9 milhões de termos, né? Tanto faz, né? A série continua sendo divergente. O teste da integral. O teste da integral será um teste de convergência para séries de termos positivos, que vai relacionar a convergência de uma série de termos positivos com a convergência de uma integral imprópria e equivalente. Vamos, antes disso, fazer uma seguinte observação.
Se eu tenho uma série de termos positivos, então o termo geral, não necessariamente todos positivos, né, não negativos, né, então o termo geral UK maior ou igual a zero para todo K, então uma série de termos não negativos. Então eu vou fazer a seguinte observação: S1 é igual a U1, S2 é igual a U1 mais U2, eu estou obtendo aqui a sequência das somas parciais. Então eu posso escrever S2 como S1 mais U2. S3 é a soma dos três primeiros termos, então eu posso escrever S3 como S2 mais U3. De forma semelhante, S4 eu posso escrever como S3 mais U4. De modo geral, SK é igual a SK menos 1 mais UK. E assim, SK menos 1, a diferença, né, é igual a UK. Mas o K por hipótese é maior ou igual que zero, né? Então eu tenho que SK menos 1 é maior ou igual que zero, portanto SK menos 1 é menor ou igual que SK, ou seja, se o termo geral é maior ou igual que zero, se eu tenho uma série de termos não negativos, então a sequência das somas parciais ela é uma sequência crescente, né? Ela satisfaz essa desigualdade, essas desigualdades aí, S1 menor ou igual que S2, menor ou igual que S3, menor ou igual, etc., para todos os termos, né? Então é uma sequência crescente. O que sabemos sobre a convergência de sequências crescentes? Uma sequência crescente, ela é convergente, ela só tem duas possibilidades, né? Ou tem cota superior ou não tem cota superior. Se ela tem cota superior, ela converge. Se ela não tem cota superior, ela diverge, ela tende para mais infinito. Então, uma sequência crescente, ela converge se e somente se existir uma cota superior para ela, existir um número m positivo, tal que Sn, todos os integrantes da sequência são menores ou iguais a m. Então, uma cota superior da sequência dos termos das somas parciais. Então eu posso afirmar, já que a convergência da sequência Sn é a mesma coisa que a convergência da série, né, por definição de convergência de série, eu posso afirmar então que a convergência do somatório de UK, a convergência da série, é a mesma coisa, é equivalente a dizer que essa sequência das somas parciais, o 1 mais o 2 mais o 3, etc., mais o n, é limitada superiormente. Existe uma constante m positivo tal que o 1 mais o 2 mais o 3 mais o n é menor ou igual que m. Caso não exista essa constante, né, essa cota superior, fatalmente a série será divergente. Então, esse resultado será importante aí para a demonstração do que vem a seguir, que é o teste da integral. O teste da integral, então, é bem simples de ser entendido. Ele diz o seguinte: se eu tenho uma série de termos positivos e se f é uma função decrescente e contínua no intervalo que vai de a até mais infinito, tal que o termo geral da sequência, o termo geral da série, né, a sequência UK, pode ser escrita como f de UK, f de k com k maior ou igual a a. Então, a somatório de k igual a 1 de UK e a integral imprópria desde a até mais infinito da função f de x dx, elas ambas ou convergem ou divergem, elas são equivalentes, né, no que toca à sua convergência. E esse é o teste da integral, que é bem simples de ser entendido. Então, se eu tenho uma série de termos positivos, né, onde o termo geral tende para zero, então existe a possibilidade de convergência. Se o termo geral não tende para zero, então eu já sei que a série diverge pelo teste da divergência. Então, admitindo que o termo geral tenda para zero, então eu tenho aqui que a função equivalente, né, que dá origem à sequência, né, a função f de x, tal que f de k é o k, é uma função decrescente e contínua, né, no intervalo fechado de a até mais infinito. Então, os dois objetos, a série e a integral, são equivalentes
no quesito convergência, no que tange a sua convergência ou divergência. Ambas convergem ou ambas divergem. Então nós vamos usar isso para testar a convergência da série, porque a convergência da integral é mais fácil, às vezes, em certos casos, de ser verificada do que a convergência da série. Então esse é o teorema que relaciona convergência de séries com convergência de integrais impróprias. Vamos à demonstração do teste da integral, então no caso do intervalo que vai de 1 até mais infinito, então caso a igual a 1. Vamos considerar então a função que seja decrescente e que satisfaça essa condição, né, que f de n é igual a un, é o termo geral da nossa série, né, então isso para todo n que vai de 1 até infinito. F de 1 é igual a 1, f de 2 é igual a 2 e assim por diante. Vamos fazer a seguinte observação. Vamos considerar ali o gráfico da função f, ali em azul, no intervalo que vai de k até k mais 1. Aquele retângulo ali foi construído usando a base, o intervalo que vai de k até k mais 1, portanto o comprimento da base é igual a 1, e a altura, eu considero o lado esquerdo do intervalo, né, o extremo esquerdo do intervalo de k até k mais 1, que é x igual a k. Então, fazendo x igual a k na função, eu obtenho o valor da altura do retângulo, que é f de k. F de k é igual a UK, portanto, aquele retângulo tem uma altura UK e base 1, portanto, área igual a UK. Vamos agora considerar o mesmo gráfico da função f, só que agora vamos considerar mais retângulos. Aquele foi, digamos, o retângulo genérico que vai de k até k mais 1. Vamos considerar retângulos, todos com base comprimento 1, n de 1 até n mais 1. Então, no primeiro retângulo, com base 1, vamos considerar o retângulo parte de 1 e termina em 2. A base, a altura é o extremo esquerdo do retângulo do intervalo 1, 2, então é f de 1 é igual a u1, e esse retângulo, portanto, tem altura u1 e base 1, portanto, área igual a u1. O próximo retângulo, de 2 até 3, terá área igual a u2. O próximo retângulo, de 3 até 4, terá área u3, e assim por diante. Eu vou obtendo os demais retângulos, até chegar lá no último retângulo, que é o retângulo que vai de n até n mais 1, com área igual a un. Eu observo agora que a soma, né, das áreas desses retângulos, o 1 mais o 2, etc., mais o n, é precisamente Sn, o termo geral da sequência das somas parciais, né? Sn, o que decide a convergência da série, né? Então, Sn é a soma das áreas dos retângulos. Geometricamente dá para ver ali claramente que a integral da função f de 1 até n mais 1, que é a área de baixo do gráfico, né, a área de baixo do gráfico da curva, é certamente superada pelas áreas dos retângulos, né, pela soma das áreas dos retângulos, que é precisamente Sn. Então eu posso escrever que a integral de 1 até n mais 1 de f de x dx é menor ou igual que Sn, onde n é qualquer número inteiro maior ou igual a 1. Vamos obter a seguinte desigualdade agora com o mesmo gráfico, é a mesma função f de x, só que nós vamos considerar agora os intervalos o intervalo que vai de 1 até n. Só que agora os retângulos que nós vamos construir, eles são baseados no extremo da direita do intervalo, que determina a base. Então, a base do primeiro retângulo, intervalo que vai de 1 até 2, a altura é f de 2, f do extremo da direita. F de 2 é igual a u2, então esse retângulo tem base igual a 1, altura u2, portanto área igual a u2. O próximo retângulo de 2 até 3 terá base 1, altura u3, e, portanto área u3, e assim por diante. Eu vou obtendo os demais retângulos, próximo com área u4, depois o 5 até o último, que terá área un. Dessa forma, eu tenho que, geometricamente, dá para ver claramente que agora a área
debaixo do gráfico da função supera a soma das áreas dos retângulos. Então, a soma das áreas dos retângulos, que é o 2 mais o 3 mais o 4, etc., mais o n, é menor do que a integral que vai de 1 até n f de x dx. Então, para obter o comparativo com as somas parciais, ali eu não tenho exatamente a sequência das somas parciais, né, que a sequência das somas parciais eu começo a somar a partir do primeiro termo, então ali eu comecei a somar a partir do segundo, então eu forço o aparecimento do primeiro termo. Sn é igual a u1 mais o 2 mais o 3, etc., mais o n. Eu tenho aquela estimativa para a soma a partir do segundo termo. Então eu posso dizer que Sn ele é menor que o primeiro termo, que é o 1, mas agora a soma dos demais é superada pela integral, né, que vai de 1 até n de f de x dx. Dessa forma, então, eu tenho a seguinte desigualdade, que Sn é menor do que o 1, mais, que é o primeiro termo da série, mais a integral que vai de 1 até n de f de x dx. Temos então essas duas desigualdades que envolvem a sequência das somas parciais Sn. Vamos agora supor que a integral seja convergente. Se a integral é convergente, a integral de 1 até infinito de f de x é convergente, então vamos dizer que ela converge para um valor, um número L, né? Então eu posso usar aquela desigualdade ali do quadrado em rosa, dizendo que a sequência das somas parciais Sn ela é menor que o primeiro termo, o 1, mais a integral de 1 até n de f de x dx. Agora essa integral certamente ela é menor que a integral que vai de 1 até mais infinito, né, já que a função ela é positiva, e se eu somar se eu somar se eu integrar num intervalo maior, o valor da integral certamente será maior. Então a integral de 1 até mais infinito certamente é maior que a integral da função f de 1 até n, por maior que seja o n, né? Evidentemente porque a função por hipótese é não negativa. Então eu tenho que Sn é menor do que o 1 mais a integral de 1 até mais infinito de f de x dx. Mas a integral é por hipótese convergente, converge para o número L, então eu tenho ali que Sn é menor do que o 1 mais L. E esse número, o 1 mais L, eu chamo de M maiúsculo. Então eu posso concluir ali que a sequência das somas parciais é uma sequência limitada superiormente, ali está a cota superior M. Como é uma sequência crescente, eu já sei que pelo fato da sequência ter termos, a série ter termos positivos, a sequência das somas parciais é uma sequência crescente. Acabamos de provar que ela é uma sequência crescente limitada superiormente, então sabemos que ela é convergente, e se a sequência das somas parciais é convergente, então isso quer dizer que a série somatória de UK, independente se começa no primeiro termo, no segundo ou no milésimo termo, tanto faz, é uma série convergente. Isso prova metade do teorema. Agora vamos admitir que a integral seja divergente. Se a integral é divergente, então ela não tem cota superior, né? O limite da integral de 1 até n mais 1 de f de x dx é mais infinito. Nesse caso, essa integral de 1 até n mais 1 de f de x dx não tem cota superior. Mas eu sei, pela desigualdade do quadradinho verde ali, que essa integral ela é sempre superada pela sequência das somas parciais. Como a integral não tem cota superior, ela cresce sem limitação e ela é superada pela sequência Sn, então a sequência Sn, sendo maior do que a integral, também deve crescer sem nenhuma limitação, então ela não pode ter cota superior, né, evidentemente. Se Sn não tem cota superior, então ela cresce sem limitação, ela tende para mais infinito, né? Então, se a sequência das somas parciais não converge, a sequência divergente, então
a série é divergente, o que demonstra então o teorema, né? Provamos que se a integral converge, então a série converge. Provamos que se a integral diverge, então a série diverge. Então, série e integral, a série e a integral imprópria, elas são equivalentes no que tange a sua convergência ou divergência. Um exemplo, então, vamos aplicar o teste da integral para decidir a convergência da série harmônica, a somatória de k igual a 1 até infinito do termo 1 sobre k. Já sabemos que essa série é divergente, e vamos lembrar que foi bem difícil demonstrar, né, que ela é divergente. Não foi nada fácil, né, a demonstração deste fato. Vamos usar o teste da integral para demonstrar a divergência dela de uma maneira muito simples. Então, a sequência do termo geral aqui, o k é 1 sobre k, é uma sequência de termos positivos, então podemos aplicar o teste da integral. A função a ser considerada aqui é a função f de x igual a 1 sobre x. Então, nesse caso, f de k é 1 sobre k, que é o termo geral da sequência. É uma função contínua e decrescente no intervalo que vai de 1 até mais infinito. Então, agora vamos, ao invés de examinar a convergência da série de k igual a 1 até infinito, de 1 sobre k, nós vamos examinar a convergência ou divergência da integral imprópria de 1 até mais infinito de 1 sobre x dx. Essa integral imprópria, então, se convergir, né, ela deve ser o limite, quando b tende a mais infinito, da integral de 1 até b de 1 sobre x dx, a integral própria, né, de 1 até b. Essa integral de 1 até b, então, sendo uma integral própria, pode ser resolvida por um teorema fundamental do cálculo, antiderivada de 1 sobre x, ali eu coloco o logaritmo do módulo de x, entre 1 e b, isso então dá o logaritmo de b, se b é positivo, né? Vamos fazer vamos assumir que b é positivo, já que b vai tender a mais infinito. Então, o logaritmo de b menos o logaritmo de 1, o logaritmo de 1 é zero, então isso dá simplesmente o logaritmo de b, que quando b tende a mais infinito, tende a mais infinito. Portanto, a integral imprópria ela é divergente. Concluímos, então, pelo teste da integral, que a série harmônica, né, é divergente. Então, ao invés de usar aquele argumento que foi usado já, foi bastante complicado para mostrar a divergência da série harmônica, poderíamos, então, usar apenas o teste da integral e concluir isso rapidamente, né, a partir da divergência da integral imprópria de 1 até mais infinito da função 1 sobre x. Um outro exemplo, vamos aplicar o teste da integral para decidir a convergência da série 1 sobre k ao quadrado, k de 1 até mais infinito. Então, o termo geral da série 1 sobre k ao quadrado, então uma série de termos positivos, podemos aplicar o teste da integral. A função a ser considerada aqui, a função f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado, porque f de k é igual a 1 sobre k ao quadrado, que é igual ao k, o termo geral da série. É uma função contínua e decrescente no intervalo que vai de 1 até mais infinito. Então, nós, ao invés de examinarmos a convergência da série, nós vamos examinar a convergência da integral. A integral imprópria de 1 até mais infinito da função 1 sobre x ao quadrado. Então, nós vamos considerar o limite, quando b tende a mais infinito, da integral própria de 1 até b da função x na menos 2, né, que é equivalente a 1 sobre x ao quadrado. Integrando, então, usando o teorema fundamental do cálculo, ali dentro do colchete está a antiderivada, uma delas, né, a básica, menos 1 sobre x. Deve ser integrado, então, de 1 até b, e depois tomarmos o limite quando b tende a mais infinito. Então, calculando ali, temos o limite de, quando b tende a mais infinito, de 1 menos 1 sobre b, então fica 1 menos o limite de 1 sobre b, quando b tende a mais infinito. Ora, quando b tende a mais infinito, a fração 1 sobre b, obviamente, tende a zero, e então concluímos que essa integral imprópria, ela converge, e converge para 1. Então, o valor 1, ela é convergente. Isso, então, o teste da integral indica, então, que a série
né, é convergente também. Então, pelo teste da integral, nós podemos afirmar que o somatório de 1 sobre k quadrado, de k igual a 1 até mais infinito, ela é uma série convergente. Note, observe que é importante isso, que o fato da integral ser convergente para o valor 1 não implica em que a série seja convergente para o mesmo valor. A convergência, sim. Se a integral é convergente, então a série converge. Agora, não sei nada sobre a sua soma. O fato de que a soma da integral ali, o valor da integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x2 dx é igual a 1, isso não vai implicar que a somatório de 1 sobre k ao quadrado de k igual a 1 até mais infinito seja igual a 1. Isso não é verdade, né? Então, o valor da soma das duas coisas não são, as somas não são iguais, mas a convergência ou divergência, né? Isto sim, essas são equivalentes, né? Se a série converge, a integral também converge, e vice-versa. Isso foi o que usamos aqui. Séries P. Se P é um número positivo qualquer, então essa série aqui de k igual a 1 até mais infinito, de 1 sobre k elevado a P, explicitamente está ali a soma 1 mais 1 sobre 2 na P, mais 1 sobre 3 na P, mais 1 sobre 4 na P, etc. Então essa é uma série chamada série P ou hiperharmônica. Então uma série P ou uma série hiperharmônica é uma série desse tipo aí, com P, qualquer valor positivo. Por exemplo, se P igual a 1, temos a conhecida série harmônica, né? 1 mais 1 meio, mais 1 terço, etc. Se P igual a 2, temos essa série que já vimos que é uma série convergente, né? A série harmônica sabemos que ela é divergente, né? Essa série aí, examinamos a sua convergência através do teste da integral, né? E concluímos a sua convergência, a série de 1 sobre k ao quadrado de 1 até mais infinito. Temos também no caso P igual ao meio, essa outra série aqui, somatória aqui das raízes quadradas, de k igual a 1 até infinito, 1 sobre a raiz quadrada de k, né, de k igual a 1 até infinito. São exemplos, então, de séries P, ou hiperharmônicas. A convergência de séries P está definida, está completamente determinada pelo número P, através deste teorema. Convergência, então, das séries P. Então, a série P, 1 sobre k elevado a P, de 1 até infinito, ela converge se P for maior que 1 e diverge, caso contrário, se P positivo, né, por hipótese P é positivo, e menor ou igual que 1. Esse é o teorema, então, da convergência da série P. Ela converge apenas para valores de P maiores do que 1 e diverge, caso contrário, para valores de P, então positivo e menores ou iguais a 1. Vamos à demonstração. Primeiro caso é o caso especial P igual a 1, que aí nós temos a série harmônica, que já sabemos que ela é divergente, né? Então, série harmônica divergente, então não vamos precisar examinar mais o caso P igual a 1. Confere ali com o enunciado do teorema. Então agora vamos supor que P seja um número positivo e diferente de 1. Então vamos examinar a integral imprópria de 1 até mais infinito. Então nós vamos usar o teste da integral, já que ela tem uma série, a série P é uma série de termos positivos. A função a ser considerada aqui é a função 1 sobre x elevado a P, já que 1 sobre x elevado a P implica que f de k é 1 sobre k elevado a P, o termo geral da série P. Então vamos usar o teste da integral, vamos integrar de 1 até mais infinito a função 1 sobre x na P. Isso então por definição de integral imprópria, o limite quando b tende a mais infinito da integral própria de 1 até b da função equivalente, né, que eu já escrevo como potência x na menos p.
Aí podemos usar o teorema fundamental do cálculo, já que eu tenho uma integral própria, dentro do colchete está aí a antiderivada básica do integrando, que é x na 1 menos p dividido por 1 menos p. Então vamos integrar no intervalo de 1 até b, e depois considerar o limite quando b tende a mais infinito. Então, fazendo x igual a b e fazendo x igual a 1 e subtraindo, aí temos este limite dessa expressão b elevado a 1 menos p sobre 1 menos p, menos a constante, né, 1 sobre 1 menos p. Né, a variável do limite é b, né, o b que está variando, que está tendendo aí a mais infinito. Esse limite aí, nós vamos ter duas possibilidades para ele. Primeira possibilidade é o caso de p maior que 1, e a outra possibilidade é o caso p menor que 1. Se o p for maior do que 1, então note que se p é maior que 1, o expoente de b elevado, o expoente, eu tenho a potência b elevado a 1 menos p, né, que eu tenho que considerar o limite quando b tende a mais infinito. O expoente sendo negativo, neste caso, porque p é maior que 1, portanto 1 menos p é negativo, implica que aquela fração realmente não está lá no numerador e sim no denominador. E então, obviamente, o limite seria zero, né? Então é zero. Então b elevado a 1 menos p tende a zero quando, se o p for maior do que 1. Portanto, a expressão b elevado a 1 menos p sobre 1 menos p menos 1 sobre 1 menos p tende a zero menos 1 sobre 1 menos p, que eu posso escrever como 1 sobre p menos 1. Neste caso, portanto, a integral imprópria é convergente, né? Já que o p é diferente de 1, né? Então esse é um número positivo, p maior que 1, integral converge implica série converge. Então já demonstramos que então a série é convergente no caso de p maior que 1, né? Já que pelo teste da integral, a integral imprópria é convergente. Então o que diz lá no enunciado do teorema que a série P, a série hiperharmônica, é convergente no caso p maior que 1. Vamos observar agora que no caso p menor do que 1, né, entre 0 e 1, ali realmente aí, o expoente é positivo. Como eu tenho um expoente positivo, a potência com um expoente positivo e o b tendendo a mais infinito, então obviamente isso vai tender a infinito, então a integral imprópria ela é divergente. Se a integral imprópria é divergente, a série correspondente também é divergente pelo teste da integral. Isso então demonstra o teorema, né? Demonstra que a série diverge no caso p entre 0 e 1. Como já havíamos considerado o caso p igual a 1, onde a série diverge, completa a demonstração do teorema. Vamos então a um exemplo, né? Um caso da raiz quadrada, ali do caso de 1 sobre raiz quadrada de k igual a 1 até infinito. Essa é uma série divergente, né? Porque é uma série do tipo p com p igual a 1 meio. 1 meio é um número positivo menor do que 1. Então, pelo teorema ali, p menor do que 1, né? Maior que 0, menor que 1, p igual a 1 meio. Essa é uma série divergente. Já havíamos visto que essa série aqui é uma série convergente, mas podemos usar, né, o teorema da convergência da série P, simplesmente, né, observando que essa é uma série P com P igual a 2, portanto P maior que 1, logo uma série convergente.